seringal que ele morava, na colocação do Branco, que não queria que destruísse a floresta, que não queria o modelo de reforma agrária que se fazia no sul e sudeste do Brasil. Não queria que o ar fosse transformado em fazenda, nem para grãos e nem para criar boi. E resolveu dizer que era fundamental ter um modelo de desenvolvimento diferente para a Amazônia. Ele não sabia ainda que modelo era, mas ele dizia que esse aqui não servia para a Amazônia, que era preciso outro modelo. E, no início, como diz o Edgar Morin, as mudanças são apenas um pequeno desvio. Isso foi apenas um pequeno desvio. E nós temos que ficar atentos para verificar quais são os desvios que nós queremos sempre prosperar e aqueles que nós não queremos que prosperem. Então, o projeto antecipatório serve para isso. Hoje, já existe até a ideia de um modelo diferente de reforma agrária para as nações. São as reservas dos 7 bis, são os PDS, são os projetos de desenvolvimento sustentável, e não é necessariamente para destruir a floresta, isso precisa ser cumprido. Existe forma de usar a floresta, manejo florestal, sustentável, certificado, etc. Existe até forma de criadores de produzir grãos, desde que não seja pecuária extensiva, desde que não esteja utilizando fogo, respeitando reserva legal, área de preservação permanente, uma série de coisas que podem ser feitas. Elas já existem. E por que não são feitas? Porque ainda as pessoas não estão com o sentido de urgência que o Marcos falou, né, que já é de emergência, para resolver os problemas que nós estamos diante deles, só citando o exemplo de um lugar que é simbólico para todos nós, no caso da Amazônia. Isso é válido também para todos os biomas brasileiros. Isso é válido também para pensar o país, para pensar o planeta. O desafio, como foi dito aqui, é o desafio do desenvolvimento sustentável. E muitas vezes as pessoas dizem, mas Marina, isso já virou um jargão. Né? A gente fala de desenvolvimento sustentável, mas isso já é um jargão. E eu acho que a gente não pode se conformar com essas coisas. As pessoas pensam os conceitos com integridade. Ele tem um conteúdo. E não precisa ter uma resposta pronta e acabada. Porque nenhuma resposta vem pronta e acabada. É um processo em que a resposta é um produto histórico, feito por várias pessoas, por vários segmentos, por vários olhares. Mas alguns entram em cena para desvirtuar, para fazer como propaganda, seja lá o que for, e a gente simplesmente abre mão do conceito e deixa ele ser pervertido e vai atrás de outros conceitos. Eu advogo que a ideia de sustentabilidade é o que nós devemos persistir. Porque quando as coisas vão se tornando popular na consciência da sociedade, aí a gente muda o conceito. Aí, quando as pessoas vão se convencendo que é para ser sustentável, a gente já está dizendo que é outra coisa. Nesse caso, a gente ainda nem sabe que coisa é, mas já exagerou o conceito. Nós vamos precisar trabalhar o conteúdo desse conceito. Não é? E esse conceito já tem até algumas pistas, algumas dimensões. Não é? Ela precisa ser sustentável do ponto de vista social, obviamente, porque não dá mais para imaginarmos que nós vamos ter modelos de desenvolvimento que não sejam capazes de ter critérios de equidade para que todas as pessoas possam desenvolver suas potencialidades, certo? Ninguém está dizendo que vamos ser todos iguais como um saco de estopa, não é isso. No mau sentido da igualdade, né? Aliás, que é preconceituoso é colocar no Então, nós precisamos de ter algo que favoreça aquilo que eu chamo de a mobilidade, né? A disponibilidade de cada uma pessoa. Eu, às vezes, quero ser um empresário que vai fazer a diferença na minha empresa em relação a esse conceito. É preciso que eu queira ser e continuar sendo político, fazer a diferença no que concerne esse desafio lá onde eu estiver na política. Professor na academia, vocês, cada um naquilo que vocês escolherem. Mas é muito bom saber que, seja um dentista que é capaz de botar um programa de eficiência energética dentro do seu consultório
e para favorecer a saúde do cliente. E, obviamente, que, além dos crimes ambientais, o que consegue é o barulho, uma maquininha que faça um barulho menos terrorista, vale que vale. São opções das pessoas que nos levarão até um processo coletivo, onde estaremos alinhados, de forma disponível a criar essas soluções. Então, a sustentabilidade, ela tem várias dimensões, e a dimensão social é fundamental. A dimensão ambiental é autoexplicativa, porque a capacidade de suporte dos ecossistemas já está comprometida, 30%. Alguém aqui já no vermelho, no seu cartão de crédito, 30%, já começa a se preocupar muito com isso. Então, por que em relação ao planeta é diferente? Tem que ter o mesmo sentido de preocupação. A dimensão da sustentabilidade cultural, um modelo de desenvolvimento que não é capaz de manter as especificidades sociais, culturais, que são tão importantes para a constituição de cada povo, de cada lugar do mundo, ele não serve. Ele não serve, porque ele é anulador daquilo que é a nossa maior riqueza, que é a diferença. As pessoas imaginam que a globalização pode transformar todo mundo, eu vou dizer de novo, de sopa, não é isso. Nós só vamos poder estabelecer um espaço maior de troca. É muito bom que a meninazinha lá de Tarauacá, a índiazinha, seja a garota de Ipanema nos pontos de internet que estão sendo criados na aldeia. E o programa de gestão que eles estão fazendo faz que o uso dessas tecnologias seja utilizado dentro do contexto da comunidade, de forma a respeitar a cultura e não criar problemas. É um gerenciamento que precisa ser feito. Agora, é muito bom também que a garota de Ipanema seja a Índia lá de Tarauacá. Isso é o espaço de troca, né, que o Caetano Veloso diz muito bem, né? Narciso acha feio aquilo que não é espelho. Quando a gente se encontra com o outro, ou ele parece com a gente, ou então ele deve ser destacado. Quando a gente encontra com o outro, é a grande oportunidade de estabelecer a troca, e a troca só é possível na diferença. Então, o modelo de desenvolvimento tem que ter essa dimensão da sustentabilidade cultural. Ainda para dar um exemplo, eu tenho utilizado esse exemplo porque às vezes é incompreensível determinadas coisas. Quando tivemos a discussão do processo de demarcação de Raposa Serra do Sol, o que eu ouvi o tempo todo? Senadora, é muita terra para pouco índio. 1.700.000 hectares. De fato, é muita terra. O Estado de Israel são 2 milhões para 7 milhões de pessoas.